Vivo! Vamos chamar hoje Ivan Miraldo. Cadê? Vamos lá. Deixa eu procurar aqui o Ivan. Que hoje a live é interessantíssima, hein? Essa é a parte mais... Ok. Então, Ivan, gente, convida todos os pescadores que você tiver aí na sua lista, porque hoje a live é muito interessante e é do interesse de todos. Então chamem todo mundo, aperta nesse aviãozinho e clique em todo mundo que você sabe que pesca, porque vai ser top. Um abraço, Ramon, pessoal aí de Minas Gerais. Então, gente, convidem muito os pescadores, que é de extrema importância, que vai ser bem interessante, viu? Eu vou chamar aqui o meu próprio Instagram também, só pra... Boa noite, vamos entrando, galera, boa noite. Apertem no aviãozinho, um abraço, peixe voador. Então exclui. Ah, tá, desculpa. Tô chamando o Ivan Miraldo. Boa noite. Opa! Tudo bom, Gabi? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, tudo bom? Hoje temos a honra de ter na nossa live, né, ele que é o presidente da Federação Paulista de Pesca e conselheiro da Federação Brasileira de Pesca Esportiva. Quanta coisa! Com vocês, Ivan Miraldo. É um prazer ter você aqui. Deu uma travadinha. Deu uma pequena travada. Vocês estão me ouvindo aí? Como que tá meu áudio? Travou geral. Mas acontece. Isso aí acontece. Nas melhores. Opa, tá dando uma travada. Travou, Voltou. mas... Eu que agradeço o convite, tá, por ter feito. Acho que falar de pesca esportiva é sempre válido para todo mundo. Ainda mais quando vê mulher pescando. Sim. Né? Cada vez mais tem que ter mulher, criança. Isso daí para o nosso esporte é sensacional. Tem que... Com certeza. Então, gente, vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui da direita e chamar o máximo de pescadores que vocês puderem, porque vai ser de extremo interesse de todos, que todos estejam nessa live, tá, gente? Ivan, eu não queria ser polêmica, mas eu preciso ser. É o meu próprio Instagram, tá? Que entrou aqui do lado. Eu preciso ser, mas para iniciar o nosso bate-papo, um assunto polêmico um pouco mais de um mês atrás, a minha indignação com o Riacho Grande e a matança sem freio dos peixes estava tamanha, então eu resolvi fazer um vídeo, né, por toda a represa, mostrando como que ela estava lá, como estava morrendo, denunciando a pesca predatória, né? Mas até cheguei a me sentir ameaçada pelos olhares que me rodeavam lá, né? Então eu tenho duas perguntas para você sobre esse tema em específico. A cota zero, que é uma bandeira que você defende com unhas e dentes, como lidar com essa... Na verdade, essa é a pergunta, né? A cota zero é uma bandeira que você defende com unhas e dentes, né? Olha, eu não assim, defendo muito o peixe esportivo, né? Ele que atrai o pescador para as regiões, leva recurso financeiro. Eu não sou um cara assim xiita de falar assim, ninguém vai pescar e vai comer um peixe. Só que a gente tem que saber escolher o peixe, né? Você vai para uma região que tem o tucunaré, por exemplo. Tem outros peixes ali. Você não precisa matar o tucunaré azul, um troféu. Ah, eu peguei esse troféu, vou comer ele na beira do rio. Não. Olha, Exato. Tem piranha, o pessoal faz diversos pratos. Corvina, piau. São peixes que têm abundância, não têm o mesmo valor comercial,
né, do que os outros, e não tem o valor dele vivo, agregado vivo, igual do tucunaré. Né? Isso. É saber escolher o que vai comer ali. Se em último caso, falar só peguei tucunaré, nunca mata um peixe pequeno, que não teve tempo de reproduzir, nem o peixe grande, que é a melhor genética. Né? É o melhor padrão para novos peixes que vão nascer. É muito melhor você ter um peixe grande reproduzindo do que um peixe que já é adulto num tamanho menor. Tem vários estudos que no Pantanal, o dourado, ele reduziu muito de tamanho porque os maiores exemplares foram mortos. Então, os peixes que reproduziam, às vezes não é que o peixe ainda está pequeno. Não, já era um peixe adulto que não atingiu um tamanho grande. E esse peixe reproduzia. Com isso, os dourados acabaram naturalmente reduzindo o tamanho dele. Como que a gente lida com essa quase máfia da pesca predatória? O que acontece muito, né? Que o nosso bateu em Nazaré para conseguir o cota zero. Aí foi. Desde 2016 ele estava nisso, tá nessa briga. E, por exemplo, algumas represas, o tucunaré não tinha um valor venenoso. O pessoal não tinha um comércio de peixe ali. O que acontecia era muito pessoal que estava na barranca do rio matando peixe desenfreado, tudo. Isso reduz muito, né, o estoque dos peixes. E esse peixe, estando assim, em grande quantidade, vai atrair o pescador esportivo. Com isso, as marinas tendem a ganhar todo o comércio local, né? Isso, exatamente. É mais ou menos isso mesmo. Ó. Ali na região da Billings, chegou a ter mais de 160 lojas de pesca. E hoje mais de 90% faliu. E não foi por conta de Covid, não, tá? Tinha falido já bem antes. Hoje, um pescador comum, ele chega a ganhar de R$1.000 a R$3.000 com pesca predatória. Já um guia de pesca que mantém o peixe vivo chega a ganhar de 5 a 10 mil por mês, né? Com turismo e alguns ainda mais do que isso. O que a gente pode fazer para conscientizar o pescador predatório de que é mais rentável ele manter o peixe vivo e ganhar dinheiro com turismo? Ou ele apenas precisa respeitar algumas regras para não acabar com os peixes a ponto de sumir tudo? Gabi, o que a gente faz pela federação? A gente tenta mostrar exatamente isso. Em São Paulo, dependendo dos lugares, tudo bem, o pessoal ainda pode ganhar um valor desse, do pescador comercial. No Pantanal, um ribeirinho que vive da pesca comercial não chega a ganhar R$1.000 por mês. Entendi. Enquanto que, se ele, por exemplo, trabalhar para um hotel, uma pousada de pesca esportiva, ele vai ganhar pelo menos R$100, R$120 por dia para guiar o barco. Um barco que não é dele, não é nada, ele vai guiar. Só. Se ele trabalhar 20 dias no mês, ele já dobrou o salário dele com uma condição de vida muito melhor. Né? Um padrão muito melhor. E a gente tenta mostrar isso, mostrar para o ribeirinho o quanto ele pode ganhar a mais, né? Só que a maior briga, o maior problema que tem são as cooperativas de peixe. Os donos das cooperativas não querem que isso acabe. Por quê? O ribeirinho pega o peixe, vende para a cooperativa por um preço mínimo, a cooperativa pega um montante grande e negocia para vender. E eles são totalmente contra. Né? Eles falam que isso não vai dar certo, existem diversos outros fatores assim muito mais sérios em questões de política, tudo, que o ribeirinho fica com medo. E ele acaba mantendo o que ele faz. Né? Quantos guias, agora você está entrando na pesca, tudo, você já deve ter conversado, visto com vários guias, que tem hoje uma condição de vida muito boa e trabalha com pesca esportiva só. Né? Tiveram coragem, muitos não foram da pesca comercial, outros vieram da pesca comercial, tiveram coragem de mudar, né? E tem hoje uma qualidade de vida muito melhor. Tá? Não dá nem para comparar. Exatamente. Gente, aperta nesse aviãozinho aí do lado que é de extrema importância que todos os pescadores que você conhece participem dessa live, tá?
Ivan, ainda falando da Billings, tá? Você sabe me dizer se existe algum trabalho para conscientizar os moradores ao redor da represa sobre a poluição que eles geram na represa? Ó, eu pesco na Billings, meu bisavô pescava lá em 1950, 60. Eu comecei a pescar lá com meus 5, 6 anos de idade, em 1980 alguma coisa. Nessa época já não tinha mais quase nada de peixe. Hoje, a quantidade de tilápia tudo reduziu absurdamente. Só que a Billings tem um grande problema, então, o principal é da parte de poluição. Só que tem diversas favelas, uma área de saneamento básico que não tem ali. Então, todo o esgoto, tudo ele acaba caindo na represa. Isso piora a qualidade da água, tudo. Não tem peixes esportivos que a gente sabe, muitas pessoas tentaram inserir ali, né, mesmo não sendo algo legal, mas o peixe não sobrevive, né? Outros guias tentam fazer eu já pesquei lá com guias também, traíra, e algumas vezes, só que a quantidade também de rede que você vê por lá é muito grande. E é um peixe que comer o peixe dali é um absurdo. A qualidade. Imagina um peixe que vive numa água poluída. Sim. Né? E aí o cara pega um peixe e come aquele peixe dali. Quem roda de barco naqueles. Tem lugares que a água cheira podre. Né? O peixe acaba se acostumando com aquilo. Principalmente a tilápia. Poxa, não sei se você viu. Recente colocaram um vídeo do Rio Pinheiros com tilápia. Uma parte do Pinheiros é a saída do córrego que vem do Parque de Ibirapuera. Nossa. E a tilápia vive ali. Né? Ela acostumou ali. Imagina na represa. E o cara pega aquele peixe e come. Né? Mas ali todas as represas que são do lado da cidade ou dentro dos grandes centros, isso é muito mais difícil. Porque você tem toda a parte de poluição. Né? Sim. E para movimentar isso é um trabalho de anos e anos e anos. Né? São feitas estações de tratamento, tudo, mas fica muito difícil. É bem grande, né? Ela não envolve só uma parte da cidade, ela envolve uma parte bem grande, bem ampla, então ela tem realmente um tempo, né? Ivan, politicamente, você sabe nos dizer como está caminhando a questão da PL 368, a cota zero do Tucunaré no estado de São Paulo? E referências de locais que a cota zero já existe e como isso impactou a região? Então, a cota zero, ela já tem 2 cidades. Quando começou todo esse processo do cota zero, tentou colocar no estado. Para você colocar no estado, é muito difícil. Primeiro, que o nosso estado tem alguns rios que fazem divisa com outro. Por exemplo, o Rio Paraná. Você tem a divisa com Mato Grosso. Esse rio, São Paulo não manda, Mato Grosso não manda. Isso daí, quem determina tudo ali é a União. Então, o Estado já não consegue. Você consegue a margem, por exemplo, de Epitácio. A cidade de Epitácio pode proibir o embarque de peixe. Mas, se a margem de Bataguaçu, do outro lado, não proibir, tudo bem. O cara lá vai continuar matando um monte de peixe. Né? Então, em Nazaré, aí, com o tempo, o que foi vendo que seria mais fácil? Você determinar a cota zero por município. Por exemplo, Nazaré foi o primeiro. Determinou, colocou a cota zero a cidade de Nazaré. Ali, o Tucunaré é cota zero. Você não pode matar. Né? Você tem outras espécies que pode. Paraibuna já estava também numa briga há muito tempo. Né? Paraibuna, a federação não atuou ali. Sim. Foi um outro grupo que também defende o Tucunaré com unhas e dentes. Sabe? Às vezes tem muita gente que fala, tem um pouco de rixa de grupos, a federação fez isso, outro grupo não fez. Por mim, deveriam ter 30 grupos assim. Não só a federação. Eu não quero fazer parte da federação? Cara, não faça. Trabalha sozinho, se a gente puder ajudar, ajuda. Se não puder, o importante é o resultado. Né? Uhum. O importante é cada grupo que faça aqui e ali para ver o peixe ser protegido do Tucunaré.
né? Então, isso daí tem que ser municipal. Logo que Nazaré acabou sendo assinado, tudo, diversas pessoas acabaram vindo até nós pedindo ajuda para ver como que poderia fazer. O Márcio Garcia tem dado todo o apoio, todo mundo que pede, às vezes entra em contato comigo direto, eu já passo para ele, ele tem atendido o pessoal. Ele que fez todo esse trâmite com o prefeito de lá, com inúmeras reuniões, mostrando um monte de coisa, tudo como fazia, o prefeito Murilo assinou. Ele entendeu o quanto seria bom para a cidade dele ali, né? Quantas marinas lá em Nazaré eram cheias de barco. Tudo. Nazaré tinha o Black Bass. Tem inúmeras hipóteses do motivo que acabou o peixe. Eu não vou falar qual, porque não tem nada certo. Sim. Só que quando acabou o Black Bass lá, o pessoal que tinha o barco tirou dali. Um tira, outro. A marina vivia disso. Acabou. Né? Acabou, muitas marinas fecharam e o tucunaré começou a ser inserido de modo legal ou não. Já tinha naquela época, mas o BES prevalecia e viram que é um peixe que está lá há mais de 30 anos. Né? Então ele deixa de ser uma espécie já exótica, porque ele já está lá há 30 anos, já está todo adaptado ao lugar. Uhum. E começou a levar muito pescador esportivo para lá. Eles enxergaram e falaram, poxa, pera lá, todo aquele movimento que a gente tinha do Black Bass pode ter hoje de novo com o tucunaré. As marinas lotadas, levando cheio de gente, tudo. Ele entendeu, poxa, maravilha, que bom, né? Fizeram diversos estudos, tudo, e foi assinado. Né? Sempre tem que ter um primeiro para dar a cara a tapa. Exato, Né? exatamente. Tiveram deputados que foram contra ele, falaram um monte de coisa, tal, mas todos sem embasamento, sabe? Sim. Eles foram motivados por um ou outro, mas toda a pesquisa que foi feita eles não fizeram. Né? Paraibuna também fez, deu certo. E agora é que outras cidades façam também. Em Epitácio já está em andamento. O Rodrigo, da Turbinado Gig, também está com isso daí próximo da região de Olímpia. Ele está encabeçando isso com o pessoal da... Querendo ou não, isso é parte de política, não tem jeito. Tem que entrar dentro da prefeitura, apresentar, demonstrar alguma coisa e brigar em cima disso. Né? O Márcio colocou em Chavante. Primeiramente dá o primeiro passo, né? Tem que fazer isso. Né? Assim, o bom é que agora a gente já tem algo que deu certo. É mostrar o exemplo que está ali. Olha, aqui deu certo. Basta vocês quererem fazer, né? Exatamente. Pessoal, a live tá top, né? Quem topa clicar no aviãozinho, mandar essa live para 10 amigos, digita 10 aí no comentário também e bora convidar o pessoal, hein? Ivan, eu vi que a PL 614 de 2018, da deputada Carla Morando, que visa proteger mais espécies e fala dos ciclapiquiti, do tucunaré azul e do ciclaquelberry, tucunaré amarelo. Estavam andando bem, mas parece que em dezembro de 2020 parou de andar. Você sabe nos dizer como que está o andamento dessa PL? Então, toda essa parte, isso daí não era municipal, né? Quando foi feita a PL que deu certo em Nazaré, tudo isso daí foi mudado. Porque, como eu te falei, é muito mais fácil você instaurar algo em uma cidade do que em um estado inteiro. Né? Aqui em São Paulo, próximo da cidade, o tucunaré azul é bem difícil ter. Né? Tem ainda um outro lugar, mas o que prevalece é o amarelo. Né? Até o amarelo, ele é mais resistente à água gelada. O azul nem tanto. Então, Nazaré, a quantidade é muito maior. Sabemos que tem outros tipos de tucunaré. Em Paraibuna já tem um pouco mais, já acha mais azul, mas o principal é o amarelo, né? E agora é tentar, sabe, Márcio, é um trabalho de formiguinha, passando para cá, para lá, indo nas outras cidades, tentando que eles sigam o mesmo exemplo, né? Sim, conscientizar a galera toda, né? Sim.
Ó, eu fui há um mês atrás gravar em Mariporã, né? E eu vi que foi praticamente nada de peixes. Na maioria dos barrancos que eu bati, as pessoas que eu vi pescando, elas tinham aquele ditado, né? Tem olho, dá molho. Ou seja, pode vir um peixe do tamanho do dedo mindinho do pé que eles estavam levando embora. Porém, essa represa ainda tem locais com bastante peixe e tucunaré, inclusive. Você sabe de algum trabalho que esteja acontecendo para que essa represa não vire uma Billings da vida? Então, olha, lá em Mariporã, a represa está do lado de Nazaré, né? Aquela represa já teve o Black Bass. Também ainda tem alguma coisa, só que para entrar para colocar a cota zero lá do tucunaré, a quantidade é bem pequena. O Black Bass é um peixe mais difícil ainda, porque não é nem um peixe do Brasil. Então fica muito mais difícil, é uma briga muito maior. E, querendo ou não, muita gente que ainda vai tem essa consciência do que o que pega leva para casa, né? O que pega se pega um lambarizinho leva, se pega uma tilápia pequena leva. O que falta muito ainda para a gente é a fiscalização. Exato. Porque se não tiver fiscalização, o pessoal vai continuar a fazer, né? Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, a fiscalização é bem pequena, porque a conscientização das pessoas é muito grande. O próprio pescador, ele sai lá, ele sabe que se ele matar o peixe hoje, amanhã não tem. Então, o pescador que sai para pesca esportiva, ele sai já certinho, né? Ele fala, vou para pescar, o meu prazer é pegar o peixe e soltar. Não tem muito essa cultura do brasileiro. Eu não sei se você já foi pescar alguma vez robalo no litoral. Ainda não. Logo, espero que você vá. É um peixe sensacional. Mas ainda tem muita cultura de quem vai pescar robalo de comprar o camarão. Se você permitir, há 2 semanas atrás, quarta passada, eu fui pescar robalo. Não vou citar nome de guias, de nada. Mas pensa uma pescaria que eu queria ir embora com 30 minutos de pescaria. Onde o guia já estava lá, guia há muitos anos, me chamaram para pescar. Falei, vou, tá? Foi de última hora, falei, vou, tudo bem? A gente vai pescar com camarão vivo. Falei, tudo bem. Para mim não importa a isca que você vai usar. Importa o que você vai fazer com o peixe. Né? Exato. Eu pesco com camarão vivo também, pesco com tucunaré com isca viva, não tem, para mim, o menor problema. O guia pegou e peguei o robalo, tirei foto e soltei. Aí ele ficou olhando um pouco. A pessoa que estava comigo no barco falou, hoje eu quero pegar um robalão flecha grande. Eu falei, pô, eu também, né? Todo mundo quer. Não, se eu pegar esse daí eu já vou levar. Eu falei, você tá brincando comigo. O quê? Aí ele pegou, não, eu vou levar, né? Aí eu falei, não, pô, tem que soltar. O guia virou para mim e falou assim, é a maior besteira que você podia estar falando na vida. Ele não sabia se eu era da federação ou não, até porque eu vou pescar, vou quieto, não me importo do que eu sou por fora dali, eu entro no barco para pescar igual todo mundo, né? Aí ele pegou e falou assim, não, é uma besteira. Eu falei, por que uma besteira? Ele falou, você vai soltar um peixe grande, uma hora ele cai na rede de um pescador aí e você tá dando dinheiro para ele. Eu falei, cara, não é isso daí, né? Não, é isso sim. Eu falei, não, imagina. Eu falei, não. Aí continuei soltando peixe, pescando com camarão vivo, tudo. O cara, ele virou para mim e falou assim, você tá gastando mais de R$100 em camarão e você não vai levar o peixe? Eu falei, cara, não. Eu falei, às vezes uma isca artificial que eu uso custa o dobro disso e eu posso perder no fundo, perder no peixe, paciência. Né? É o gasto da pescaria. Ele falou, não, de jeito nenhum. Aí até que foi, né, desenrolar E ele olhando feio para mim todo o peixe que eu soltava. Né? E pior que eu estava no barco com 2 pessoas, outros dois pescadores, que estavam levando peixe. E eu tentando, não, solta esse. Só consegui pelo menos colocar na cabeça deles que eles soltassem os peixes abaixo da medida. Sim. E o guia falava, não. A medida é 30, esse deu 28, ele passa. Eu falei, passa para onde, né? Passa para a água, devolve o peixe. E ele, não, até que chegou no final do dia, ele falou, tá vendo, ó, tem pouco peixe aí, vocês soltaram um monte. O cara aí ficou falando para soltar, vocês soltaram.
Aí eu falei para ele, falei, pois é, né? Eu falei, a gente está vindo aqui porque ainda tem um pouco de peixe. E já era um senhor de idade. Aí falei para ele, falei assim, o senhor trabalha com pesca? Ele, eu sou guia aqui há mais de 30 anos. Eu falei, legal. O senhor tem outra renda? Não, tem a minha aposentadoria lá que é pequenininha. Eu falei, então, e se acabar o peixe? Eu não venho mais para cá, eu vou para outro lugar. O senhor vai viver do quê? Aí ele parou, assim, ficou olhando um pouco feio e não respondeu. Com certeza, no dia seguinte, ele ia estar matando peixe de novo. Porque ainda tem aquela cabecinha minúscula, fechada. Esses, assim, mais antigos, dificilmente eles mudam, né? Mas sabe o negócio de... A gente está na federação há mais de 10 anos, brigando e tal. E quando você vê isso, você vivencia isso, né? Um dia inteiro você fala, poxa, né? Às vezes a gente bate e tem alguns lugares que nem resvala isso daí. A pessoa não quer nem saber, né? É igual aquela historinha do beija-flor, que tá acontecendo fogo na floresta e ele vai com o biquinho dele e leva um pinguinho de água. E os outros bichos maiores falam, meu, você acha que você vai apagar o fogo com esse tamanho desse bico? Ele fala, apagar eu não vou, mas a minha parte eu tô fazendo. Então é exatamente o que a gente faz. A gente não vai mudar a cabeça de todo mundo, mas se a gente fizer a nossa parte no momento que a gente puder, eu acho que já faz uma diferença. Olha, se a gente pegar 100 pessoas, 100 que tem essa mesma consciência, e esses 100 passarem para mais 100, esses outros 100 para mais 100, olha a quantidade de gente que a gente vai alcançar, né? Mas tem que ter essa consciência. E não importa eu vi assim, o pessoal comentando, a Karina, outra pescadora também, não sei se você conhece já ela, tem que conhecer, pesca muito, foi de stick vivo, poxa, na Amazônia, a gente pescou com isca natural. A gente matou algum peixe? Nenhum. Nada. Tava batendo isca artificial aqui, pegou muito peixe bom. E o guia falou, pô, se tentar com isca natural, às vezes sai um outro grandão. Eu falei, vamos tentar, não custa nada. A gente se divertiu pescando piau, e tentou pescar com isca natural. Não pegou, só pegou piranha. Que elas destruíam, tinha muito no rio que estava bem seco. Mas não foi por isso que a gente matou peixe, né? Exatamente. Não matou tucunaré, nada. Não matou peixe? Ah, tá. A gente matou peixe que usou de isca. Mas não é o peixe que tem uma quantidade menor, são peixes de cardume imenso, tudo, e não tem valor comercial, não são procurados, né? Sim, exatamente. Ó, tem essas PLs sendo aprovadas, né, que a gente estava falando sobre as PLs antes. Será que vai ter como, nos Estados Unidos, embarcações do governo e quantidade de efetivo suficiente para fiscalizar o abate ilegal dos peixes? Ou vai ser uma segunda batalha travar para a contratação dessas fiscalizações? Ó, isso daí, quando a gente entra em contato com o pessoal de fiscalização, muitas vezes eles falam que eles não têm efetivo para estar na represa com vários barcos, né, para estar parando barco em barco. Nós já passamos para ele diversas assim, possibilidades. Por exemplo, o que eles podem fazer? Eles podem simplesmente, não precisa rodar o dia inteiro na represa. Todo barco, no final do dia, vai encostar na marina. Um carro com 2 fiscais, eles passam de marina em marina. Passa e fiscaliza quem está ali saindo da água. Deixa eu ver seu barco. Matou peixe? Não. Em 10 minutos eles fiscalizam. Vão para uma próxima. Fiscaliza as marinas, acabou. Não precisa ter o barco ali tudo. Uma perseguição, não precisa disso. Não, nada disso. Passa nas marinas. O cara está desembarcando. Ele não vai ter para onde fugir, não vai ter nada. Exato. A fiscalização não precisa não vai precisar de barco, motor, tudo. Se tiver um, ótimo, né? Se tiver um carro com 2 fiscais, já tá bom. Né? Vocês já conseguem passar, e não precisa também passar em todas as marinas se não der tempo. Só vai passando aqui e ali. O brasileiro, ele só respeita as coisas quando dói no bolso. Tem que ter multa. Pegar 5, 10 e dar uma multa pesada, esse cara vai sentir muito e ele vai espalhar para todo mundo que ele foi multado. Exatamente. E a marina também tem que ser multada. Né? A marina tem que ser multada
Porque ela permitiu o cara desembarcar o peixe. Ela tem que já avisar cedo, olha, aqui a gente não pode, não permite matar o tucunaré. Então, perfeito, o cara ele já está sabendo. Né? Todos foram avisados. Se tiver, o pescador tem que tomar multa e a marina igual. Exatamente. Aí ia ser uma coisa bem mais justa, né? Que aí todo mundo dói para todo mundo e aí ninguém vai ficar do lado de ninguém. Sim, o cara vai ficar com medo e quem quiser matar peixe já não vai mais ali, já muda de represa. Uma hora a gente vai conseguindo outras represas, né? Colocar o cota zero. Subindo a escadinha devagar, conseguiria, né? Ivan, em todo o nosso litoral brasileiro, a pesca predatória em milhares de toneladas de peixe de todas as espécies, realizada por japonês, chinês, é liberada pelo Consórcio de Pesca Brasileiro Marinho. Na minha opinião, está acabando com o peixe que é o nosso. Você sabe de algo sobre, e se sim, tem uma opinião sobre essa situação, já que é algo de acordos internacionais com esses países? Não sei se deu para entender. Então, esses acordos internacionais, primeiro que tinha uma proximidade da costa que os grandes navios pesqueiros não podiam chegar. Mas tem alguns que acabam com esse acordo, acabam entrando na nossa costa. E, por exemplo, os navios do Japão, China, a estrutura deles é 1000 vezes melhor do que os daqui, né? São navios que aqui tem tudo bem, mas não se compara nada com lá. Onde o peixe ele já entra, ele é processado ali dentro, ele já sai na lata com milhões e milhões de toneladas. Mas isso também são acordos políticos assim totalmente imensos, fora da nossa alçada. Sim. Né? Mas para o pescador, e assim, o que acontece? Na parte de mar, você tem muito peixe transitório, né? Depende da corrente, o peixe se aproxima, os cardumes se aproximam. Hoje ele está no Brasil, amanhã ele está na Argentina, Chile. Sim. O que a gente tenta defender são os nossos peixes, assim, da costeira, os peixes dos manguezais, tudo que são às vezes peixes que ficam ali, né, no lugar. E o Márcio, ele acabou de colocar aqui para mim, ele também está sempre... Ele colocou que essa lei está sendo revista pelo ministro a pedido do presidente. Então, tomara que protejam mais, né? Até para o pescador esportivo ter acesso a esses cardumes mais fáceis. Mas é algo muito, muito complexo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, sair um pouquinho dessas polêmicas, né? Conta para nós mais de você. Que região de São Paulo você mora? Eu moro na capital mesmo, na Vila Mariana. Tento pescar o máximo possível. Não trabalho com pesca. Meu trabalho é totalmente outro setor. Uhum. A parte da pesca, para mim, é um hobby. E tá na federação. Tudo que eu sempre tive na pesca sempre foi voluntário. Na federação desde 2010. Desde 2002 eu comecei a escrever para as revistas. E também era voluntário. E com isso, assim, acabei sempre conciliando alguma viagem de férias, tudo com alguns destinos diferentes, né, mais distantes, e tendo outras experiências, né? Às vezes vai para outro país, o pescador ele acaba conhecendo toda a parte de cultural, tudo, e agrega com a pesca. Sim. Isso deu para escrever algumas matérias fora, aqui no Brasil, com alguns lugares, tipo Fernando de Noronha, que muita gente até hoje não sabe que pode pescar lá, mas você tem um ponto até outro ponto que você pode pescar sem problema, tanto na pesca de praia, quanto na embarcada. Tem, na Amazônia também, poxa, quantos lugares tem... Muito pescador acaba não indo. Às vezes tem alguns pontos que são famosos, mas um lugar que eu tenho 3 anos, 4 anos que eu vou,
que é até mais próximo de Manaus, e tem muito peixe. E lá tem o Cota Zero do Tucunaré-Açu e do Parque do Açu, né? Que, na verdade, é o mesmo peixe em fase de transição. Ah, sim. Mas lá no Rio Preto da Eva é uma região que ainda tem muito peixe grande e tem fiscalização, né? Bom. Os flutuantes, os hotéis lá, às vezes que eu fui, todos ficam próximos da base do Exército. Então, ali tem uma fiscalização bem grande. Aí é bom. Você começou a pescar com quantos anos? Acho que uns 4 anos. 3, 4 anos. Já tá dentro da pesca faz tempo, então. Desde então... E quem te incentivou a começar na pesca? Não tenho a menor ideia. Porque meu pai não pescava. Aconteceu. Aconteceu e aí acabou sendo o contrário. Eu fui levando meus pais. Nossa, destino. Meus irmãos, quando a gente ia viajar, sempre tentava colocar alguma pescaria junto. A primeira pescaria grande que eu fiz com meus pais e meus irmãos, a gente pescou no Pantanal, acho que em 94. Eu era bem pequeno, meus irmãos também. E aí depois, todas as viagens que a gente fazia, tentava colocar um pouco de pesca. Ah, que legal. Aí, como você se envolveu com a parte política da pesca e acabou se tornando presidente da Federação Paulista de Pesca Esportiva? Então, em 2009, tinha uma revista que chamava Ecoaventura. E eu escrevia para ela. E o Denis Garbo, não sei se você conhece, que era... Não ouvi falar isso, não. Sim, o Denis escrevia para lá, um cara sensacional. E foi para a Fish TV, hoje ele está na Liga da Pesca. E ele chamou algumas pessoas para formar a federação. Ele, o Rubinho, chamaram algumas pessoas que eles conheciam, e eu fui chamado. Em 2010 foi fundada a federação. Caraca, que interessante. Em 2010 eu entrei como conselheiro, e aí passei por vários cargos dentro, fui diretor de marketing, evento. E aí depois o Betinho Oliveira, também da Fish TV, ele era o presidente, e quando ele saiu, eu acabei entrando como presidente. O Betinho hoje ele é o vice-presidente da Confederação Brasileira e eu sou conselheiro da Confederação, né? Certo. Já tem algum tempinho continuando o trabalho, né? Sempre puxando pessoas assim que querem estar junto, estão batalhando junto, fazem parte da diretoria. Eu falo que assim, na federação não tem só um diretor que faz uma coisa, todos têm que, né, todos trabalham juntos, todos têm o mesmo, sabe, a mesma força ali dentro. Eu não sou presidente, eu estou presidente. Eu levo o que as outras pessoas fazem, né, trabalham junto para passar por, né, meio que colocar a mostra, né? O Márcio me lembrou algo que em 2012 voltaram as FEIPESCAS, que eram as maiores feiras que existiram na década de 90. E a federação, dessa época, ela ajudou em toda a parte de organização. Então, a gente organizava parte das planilhas dos cursos, das apresentações, né, dos pescadores mais famosos eram convidados para dar uma palestra de isca, de arremesso. Foi de 2012 a 2018, se eu não me engano, né? O próprio pessoal da federação também trabalhava com essa parte dos cursos. O Betinho ele dava algumas palestras de atado, de isca de fly. Nas feiras eu dava sempre dava um curso assim rápido sobre nó, né? Que legal. Os tipos mais básicos de nó. Tem que voltar isso. Então essas feiras tiveram muitos rachas, né? Hoje tem a Trade, que também é uma feira grande, tudo. A Trade era uma feira mais voltada para o lojista. E a FEIPESCA para o lojista e para o pescador final, né? Só que com o tempo as grandes marcas acabaram perdendo interesse nessas feiras.
E isso precisa voltar, né? O comércio no Brasil da pesca ele está voltando. Como você disse, no Riacho Grande, eu adorava ir lá para ver. Era uma loja do lado da outra, uma do lado da outra, de pesca, de tudo, né? E depois que hoje você foi lá, você tem uma loja numa quadra, uma outra ali na frente e assim muitas lojas lá bem defasadas, tudo. Tem umas 3, 4 ainda que estão, né, tão mais fortes, mas tem algumas bem fracas, né, bem simples, que mal conseguem sobreviver. Uma outra. Né? Isso. Né, são bem pequenas. Espero, assim, passando toda essa pandemia, tudo, quando o pessoal criar mais coragem de voltar a pescar, tudo, que esse comércio volte, né, a ficar forte. Né, grandes marcas que mal se vê no Brasil, são muito fortes lá fora, que voltem investindo aqui no país, né? Sim. Ó, você gosta mais de pescar em quais tipos de locais? Pesqueiros, lagos, rios? Qual te atrai mais? Olha, eu gosto muito de rio, mas eu não... A última coisa que eu vou falar uma vez é ter preconceito com algum, sabe, com algum tipo de lugar. Né? Eu vou no pesqueiro, tanto que assim, aqui no meu quartinho de pesca tem três bolsas de pesca, que são das minhas últimas pescarias das 3 semanas. Tem uma bolsa de pesqueiro, tem uma bolsa de robalo e tem uma bolsa de tucunaré. Então tem de tudo. Tem Nossa, que legal. Mistura uma coisa com a outra. Pesco com fly. Eu gosto de estar pescando, não importa onde, com vara de mão, com vara lisa, né? Não tenho tanto, assim, algo muito preferido, né? Também não penso assim, não. Não tenho lugar preferido, até porque tem lugar que eu ainda não fui, né? Não pesquei robalo ainda, não fiz nenhuma pescaria embarcada, ainda não fui para a Amazônia ainda, mas aí pode ser que eu tenha um preferido, mas por enquanto ainda não tenho não também. Ó, qual peixe você mais gosta de pescar? Ou quais? O peixe que eu mais gosto de pescar, assim, gosto muito de pescar o tucunaré, gosto muito do robalo, do dourado, por serem peixes agressivos, né? De atacar a isca mais agressivo, tudo. Porém, o peixe que eu sou apaixonado é pirarara. Ah, você tem uma tatuagem da pirarara no braço, Tem a tatuagem da pirarara, está aqui. Olha isso! É o peixe que eu sou apaixonado legal. desde anos 90, final de 90. E quando eu vi assim que começou a ter no pesqueiro, começaram a levar para os pesqueiros a pirarara, eu falei, poxa, é o peixe que eu mais, assim, pela brutalidade, tudo dele. Hoje a gente acha em todos, assim, a 30 minutos daqui de casa eu consigo pescar pirarara. Sim! Você tem alguma técnica para pescar as pirararas para compartilhar com a gente? Olha, eu acho que assim, toda a pesca não tem... Cada vez vão se criando novas técnicas. Quando eu comecei a pescar pirarara, a gente usava carretilhas menores, né? Tinha muito problema com boto. Hoje, tudo isso daí vai aprimorando. E eu acho que cada pescaria que a gente faz é uma experiência diferente. E você volta dela pensando, falei, poxa, isso aqui deu errado, isso deu certo, vamos tentar melhorar nisso. Hoje, por exemplo, a pirarara, cada vez mais, as pessoas, isso na natureza, né? No Araguaia, tudo. Cada vez mais o pessoal tem carretilhas maiores que comportam uma quantidade maior de linha para soltar a isca em um ponto e rodar com o barco longe para o boto ficar longe da isca. Porque o boto ele acostuma com o barco e acaba seguindo o barco. Só que a isca ficou lá para trás, 150, 200 metros para trás, né? Um cara que gosta muito desse tipo de pescaria que é seu amigo também, o Bruninho, da minha tralha. Ele adora esses peixes. Puxa, o material dele de pirarara é sensacional. E ele, cada vez mais, está, né, desenvolvendo alguma coisa, de algum modo. Uma técnica que, assim, eu pesquei o ano passado, jaú, em Porto Rico, no Paraná.
E não vi ainda fazerem no Araguaia. Não sei se daria muito certo, tudo. Mas o modo da montagem que faz, daí você fica livre. Parece uma montagem de downshot, né, do Black Bass. Mas para um peixe de até 100 quilos, né? É uma montagem muito diferente. E o nosso amigo que mostrou pra gente como faz tudo, o cara já usa assim, sem limite. A quantidade, manja muito disso. Top! Próxima vez que eu for pescar pirarara, eu vou tentar fazer. Vamos ver se dá certo. Também quero saber se vai dar certo. Você já fez pesca costeira, marítima? Você gosta desse tipo de pesca? Gosto, eu adoro. Porém, eu passo mal, dependendo. Ah, aquela balançar, né? Que o pessoal Nossa, fala. tem pescaria que eu passo pouco mal, tem pescaria que eu passo muito mal, mas eu vou. E se eu estiver passando mal, eu falo para meus amigos, olha, vou deitar aqui, cubro só a cara com boné. Quando tiver muito peixe, você me avisa. Aí eu levanto e pesco. Que eu levanto passando mal, mas pesca. Sim, recentemente eu fiz uma pescaria com o Murilo, do Pesca Costeira. Hoje ele é conselheiro da federação também. E só estava ele pescando na costeira de Santos, Bertioga. E a gente parou em alguns lugares e era uma pescaria que a gente passava mal e não passei. Fiz uma combinação maluca de remédio que o médico me passou, de enjoo, remédios que não fossem dar sono, que a maioria deles acabam dando sono, né? E Sim, o Murilo parou, poxa, a gente pescou tudo. No dia seguinte, olhando os vídeos que a gente tinha feito, falei, caramba, né? Tava balançando tanto e eu não passei mal. Então, vamos... Eu ainda não fiz, mas me falaram bastante sobre passar mal. Quero saber como que vai ser. Já falaram até os remedinhos certos para não passar mal e para não ficar com sono também, não comer muito, tem um monte de coisa, né? O problema que muita gente fala é o problema da ansiedade, mas não tem como. Há 30 e tantos anos eu pesco e eu tenho cada vez minha ansiedade pior. 2 dias antes, 3, eu não durmo para qualquer pescaria que for. E querendo ou não, para você não passar mal, você tem que dormir bem, tá descansado, tem que se alimentar bem. Ferrou! A teoria é linda. Para mim, na prática, não dá certo. Não dá. Se eu saber que, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma pesca costeira, marítima, eu não vou dormir, certeza. Não vai dar certo. Vou passar mal se for esse o problema. Não, mas o legal desse tipo de pesca é que você não sabe o que vai pegar, né? Exato. Não tem... Você não tem a menor ideia, né? Momento merchandise. Qual e quais são as suas marcas parceiras, se você quiser falar? Bom, eu vou falar primeiro da federação, porque estou em nome da federação aqui. A Escamas Fishing, do Rafa, eles patrocinam a federação. Fizeram as camisas do jeito que a gente queria, o material muito bom, tudo. São os patrocinadores da federação, né? Hoje, os patrocínios que eu tenho são da Columbia, né? Então, a gente teve uma live ontem, e Express Polarizados. São as marcas que eu faço, que eu tenho parceria. E tem outros amigos que, sabe, eu sempre ajudo a estar divulgando por ver que o material é muito bom, tem uma qualidade sensacional. A Fury Fishing, que eu também estou desde o início, né, por terem iscas muito legais. Turbinado Jig também, que é um cara que começou a fazer os jigs. No começo, eu até brincava com ele. Eu falei, pô, ele vai ficar puto que eu vou falar. O problema é dele. Eu falava, meu, você tá roubando o cabelo da boneca da sua filha, né? Quando ele começou. Você olha os jigs dele hoje, são sensacionais. Você fala, eu quero um jig que parece um corimba. Dá meia hora ele fala, tá aqui. Nossa, como, legal. Né? Eu quero um que parece tal peixe. Ô, Rodrigão, o tucunaré do lugar tá comendo o arari. Arari, peraí. Faz. Então, são marcas assim que acho que vale muito a pena ajudar. Tudo o pessoal que tá incentivando a pesca, está entrando nesse mercado agora, entrando com qualidade, né? Ivan, para mim está sendo uma honra poder te entrevistar hoje.
o segundo homem a aceitar fazer uma live comigo. O primeiro corajoso foi o Bruno do Minha Tralha. Ah, o Bruninho é muito legal, gente fina demais. Foi o máximo. Eu quero agradecer já de antemão todo o conhecimento que você está passando aqui pra gente. E eu quero te fazer um convite para, assim que possível, podermos gravar uma pescaria juntos para o meu canal, pode ser? Pode, vamos pescar, poxa. Chegamos então nas perguntas finais. Tá top a nossa live, mas tudo tem um fim, né? Eu vou deixar salva no IGTV para todo mundo rever, tá? Quem perdeu. Ivan, se você tivesse o poder de voltar a 10 anos atrás, o que você falaria para o Ivan do passado? Há 10 anos atrás, olha, acho que nesses 10 anos de federação, a gente viu onde a gente tentou bater e não dava certo. Se eu tivesse já todo esse conhecimento que a gente adquire hoje, de ver, por exemplo, da lei, em vez de tentar colocar uma lei estadual, municipal, seria muito mais fácil, né? Saber todos esses caminhos, tudo. Isso daí já ajudaria muito. De 10 anos para cá, eu já não mato peixes. Porém, de 20 anos para cá, eu não vou nunca mentir para ninguém nada. Eu matei muito peixe. Eu participava de campeonato de tucunaré. Hoje, o que me sobrou, por exemplo, de alguns, eu vou te mostrar um troféu que não adianta de nada. Eu tenho ele, só que o peixe eu matei, né? Aí, isso daí, às vezes, eu acabo pensando, falei, poxa, imagina como estaria, né? Quer ver? Acho que ele está aqui. Para mim, não tem isca pendurada nele. Tudo a gente vai gravando, né? Quer ver? Olha, deixa eu... Não, esse era menor. São peixes que eu acabava pensando e falando assim, imagina se esse peixe estivesse vivo hoje, né? O Sim. tamanho que ele está. Tem umas iscas penduradas. Isso aqui, para mim, hoje, não tem serviço, não vale de nada. Né? Poderia ter somente uma foto. Tem uma plaquinha, não sei nem se dá para aparecer. Mas imagina se esse peixe hoje... Deixa eu ver se ele aparece. Se consegue ler certinho. Dá para ler? Eu sou muito cega, mas... ler eu não consigo. Mas tá escrito era o quê? Era um tucunaré de 69 centímetros. No Nossa. azul. Eu nunca mais vi um peixe desse. E o pior, eu tenho a cabeça dele na minha casa. Nossa! Eu poderia ter só a foto desse peixe, né? Sim. E era uma época que, ó, isso aqui foi em 2007. Não é muito tempo atrás. E, no mesmo... Essa época, isso foi em Panorama. Essa época tinha tanto peixe, ainda lá, que, poxa, no mesmo dia a gente peguei esse peixe de 69. Sim. E outro peixe que deu o segundo lugar, fiquei com o primeiro e o segundo lugar. Um outro peixe de 66. E os 2 peixes eu comi. O que adiantou? Nossa! Esses peixes poderiam estar vivos hoje, né? Depois que eu comecei a entender isso, falei, não, chega. Eu não preciso disso daí. Graças a Deus, hoje, toda essa parte de torneio, de campeonato, mudou muito, né? O peixe tem que estar vivo, você tem que soltar e ele tem que sair... Ele tem que sair muito bem. Antigamente, quando começou essa transição, o pessoal ainda pegava o peixe, colocava no viveiro e levava longe. Às vezes passava um dia com o peixe no viveiro para pesar. Hoje os campeonatos todos têm postos de pesagem, de medição, para você movimentar o peixe o mínimo possível, né? Tem alguns campeonatos onde você coloca o peixe na régua, filma ele e solta o peixe. Porque, por exemplo, o tucunaré, se você pegar ele... O tucunaré é um peixe territorialista, né? Não é um peixe que nem o dourado, que está nadando o rio, sobe, desce, tudo. Você pega o peixe ali, às vezes o peixe está começando a formar um ninho, né? Tá em uma época que ele... Sim, a gente tenta assim, eu sou totalmente contra que o pessoal pesque em cima de ninho de tucunaré. O peixe já está com a cria ali, tudo. Quando você tira o macho, às vezes você pega um peixe, a fêmea vem atrás. Ela vem para defender o macho ali junto. Só que a ninhada está totalmente desprotegida. O lambari vai atacar outros peixes.
E, então, assim, às vezes, em uma época, o peixe está começando a formar o ninho, tudo, ele está naquele território. Pegou o peixe, mede ali naquele lugar e solta exatamente no mesmo lugar. Sim. Né? Exatamente ali naquele ponto para... assim, você vai causar... A gente tem que pensar uma coisa. Quanto menos dano a gente causar ao peixe, melhor. Né? É brigar com o peixe com equipamento, sabe, mais adequado possível. Né? Vai pescar um peixe... O recomendável, assim, são uma vara de 20 libras. Não vai com uma vara de 8 libras, 6. Você vai demorar muito para brigar, o peixe já vai chegar muito cansado. Tudo isso daí, cada vez mais para soltar o peixe para ele sair bem, né? Sim. Então, nessa época que você fez esse campeonato desses troféus, o prêmio era você comer o peixe? Não, o prêmio era ganhar um troféu, trazer o troféu para casa. Entendi. Né? Tenho esses, tenho outros, mas... E assim, na época, Panorama tinha assim, campeonatos quase toda semana lá. E eu gostava disso, eu era doente com o campeonato de tucunaré. Outros peixes não... Participei de alguns, participei já de campeonato de robalo do clube do Tática, que assim, é um clube também muito legal. Hoje tem alguns clubes de robalo muito fortes. Tem o Tática, tem o Challenger, que a mentalidade deles é exemplar, sabe? Como eles fazem, como eles tratam o peixe, tudo o respeito que eles mostram que o pescador tem que ter com o peixe. Participei com eles e tem assim diversas regras para proteger o peixe. Não é para beneficiar o pescador, é para proteger o peixe. Você vai pescar assim, 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 e tal, não pode acontecer nada, o peixe tem que estar muito bem oxigenado, tudo. Pegou o peixe, já dependendo do peixe, já leva direto para pesagem, solta ele. Se o peixe por acaso morrer, está desclassificado. Tem alguns que são assim, sim. tem outros. Porque tem que ser assim, né? O pessoal tem que se preocupar com a preservação dele, né? Ivan, conta pra nós, na verdade, se você tivesse superpoderes, né, poderes mágicos, o que você mudaria no mundo? O que eu mudaria? Pô, aí eu deixaria a pesca de lado. Eu focaria na quanta gente passa fome. Seria egoísmo da minha parte falar, queria que tivesse muito mais peixe. Não. Tem tanta gente que passa fome, deixa a pesca de lado. Sim. Se eu pudesse, eu daria comida para todo mundo. Aí depois a gente vê o que vai fazer. Boa. Top. Essa foi boa. Ivan, conta para nós quem é o Ivan Miraldo e que recado você tem para deixar para todo mundo que ficou até o final dessa live. Bom, o Ivan Miraldo é um pescador apaixonado pela pesca. Pretendo pescar o resto da minha vida, né? Conhecer, fazer novas amizades, poder ajudar a pesca no que for possível, né? Sempre. Quem precisar de alguma coisa da federação, poxa, pode contar comigo. Não, como eu te falei, eu trabalho em outro ramo completamente diferente, porém, na hora que dá, eu sempre às vezes acabo priorizando algumas coisas da federação, até do que do meu trabalho, por achar que dá para fazer, tem espaço para fazer. E, assim, o quanto eu puder, o quanto eu tiver espaço para isso, eu vou estar agregando pessoas, né, junto para batalhar em cima da pesca, né? Incentivar mulher, criança, cada vez mais, porque não é só o homem, né? Você tem do pescar, vai seu marido, tudo. Não é muito mais legal você estar junto com ele, né? Exato. Em uma pescaria, tudo. Imagina antigamente que só o homem ia. Assim, a mulher ficava em casa, não sabia. Poxa, é muito legal, né? É muito legal ter essa relação de estar mulher, tudo. Com o tempo vai mudando, né? As cabeças vão mudando tudo. Né? De criança, poxa, isso cada vez mais, além de unir famílias, né? Não tem isso daí, às vezes o cara trabalhava a semana inteira, chegava sábado, domingo e falou, vou pescar.
e fica longe de casa. Não. Ele fala pra Ó, mulher, tá. eu vou pescar. Oi. Tem uma contagem regressiva aqui. Eu acho que a live vai cair sozinha. Se cair, não fui eu, tá bom? E o que eu falo para todos é assim, pesque